Oi gente, tudo bem com vocês? Kessia Menezes aqui e vamos para os nossos dois últimos vídeos aí sobre Erkent Kush, tá? Os dois últimos vídeos sobre Sanem e o Can na segunda temporada, né? O Can Divit na segunda temporada, ali na segunda fase da nossa nova linha amada, tá? Então hoje nós vamos falar da Sanem. Depois que o Can foi embora e deixou a Sanem, ela passou por momentos bem difíceis, ela entrou numa depressão profunda, ficou internada, tomou medicamento por muito tempo. E ela foi morar num sítio, tá? Num lugar onde tinha mais natureza, ela faz terapia, tá? E o sítio, calhou do sítio ser de uma mulher que tinha sido um amor muito grande do seu Aziz, que é o pai do Can, tá? Então depois de um tempo morando lá, ela descobriu que o seu Aziz era um grande amor da minha irmã, que era o local onde ela estava morando lá, tá? Era um sítio, um local com muitas árvores, tinha várias casas, e a Sanem ficou morando numa dessas casas lá, tá? E aí ela começou a ficar mais natural mesmo, aprendeu a fazer algumas coisas na cozinha, aprendeu a fazer chás, a fazer medicamentos, né? Alguns xaropes, pomadas, sabe? Então ela desenvolveu isso nela. O cabelo dela ficou bem maior e ela ficou num estilo bem hippie, vamos colocar assim, bem natureba mesmo, tá? E ela passou a usar vestidos mais largos, mais soltinhos, tá? Passou a usar saias compridas, tá? Mas ela não deixou a essência dela, porque às vezes ela tava com uma saia comprida, mas a blusa era um croppedzinho, sabe? Então ali ela foi introduzindo a essência dela nessa nova fase da vida dela, tá? E o cabelo ficou bem maior, ela usava alguns colares, tá? Começou a usar alguns colares, anéis, pulseiras, começou a usar mais acessórios, tá? E dentro desses acessórios ela tinha um colar comprido, tá? Com uma aliança, um anel de noivado que o Can tinha dado pra ela, tá? Antes deles ligarem, antes dele ir embora. Então era um colar comprido, que tava o anel ali de pingente, mas que ficava sempre pra dentro da roupa dela, então as pessoas não viam, tá? Até que em um certo momento o Can apareceu lá e foi ficando, porque o barulho quebrou e ele descobriu isso, tá? Então a Sanem passou a usar mais vestidos, saias compridas, bem mais larguinhas, tá? Em alguns momentos ela sim usava o short ela estava acostumada a usar e tal, mas com uma terceira peça comprida, tá? Usava alguns vestidos assimétricos, tá? Ela não perdeu a essência dela, mas a modelagem das roupas ficou um pouco diferente, tá? E nessa segunda fase, eles fazem uma pesquisa de campo para uma campanha que a agência vai fazer, porque a agência voltou, o seu Aziz comprou a agência de volta, porque a agência tinha falido e tal, depois já veio embora, a confusão toda, eles não conseguiram manter a agência faliu, mas o seu Aziz, o JJ e o Muzafer e a Sanem também compraram a agência de volta, tá? E aí a agência começou a funcionar primeiramente no sítio, tá? Então, ficou ali, então tinha 100 movimentos de várias pessoas, aderindo lá e tal. Então foi numa dessas pesquisas para a campanha, fizeram uma pesquisa do que um homem admira mais de uma mulher e que uma mulher admira mais de um homem. Então todos da equipe ali responderam essas perguntas anonimamente, só que eles pegaram a Sanem, tanto o Can pegaram as respostas achando que era a resposta um do outro e começaram a meio que se transformar naquela pessoa ideal ali pro outro, tá? E dentro disso ela usou um vestido lindo, vermelho, de fenda, de um ombro só, ela gosta muito de vestido de um ombro só, o segundo já que ela usa, tá? Na novela. E o Can também se veste mais ou menos como antigamente ele se vestia, tá? E aí ela usou um vestido mais formal também, tá? Nessa segunda fase o Can sofre um acidente, ele e a Sanem sofrem um acidente, tá? De carro, só que o Can perde a memória. E aí ele esquece totalmente nos dois últimos anos da vida dele, e entre isso ele esquece a Sanem, esquece o amor dele pela Sanem, tá? Não reconhece o Muzafer também, porque entrou na vida dele por 2 anos, ele não se lembra, tá? E aí eles começaram a dar um jeito de trazer a memória do Can de volta. E numa dessas estratégias eles conseguiram remontar a empresa no lugar onde era e tal, e a Sanem começou a se vestir mais ou menos como ela se vestia na primeira fase da novela, tá? Mas com um toque dessa segunda fase, acessórios, tá? O cabelo grandão, lenços amarrando o cabelo, coisa que no início ela não usava muito, acessórios de cabelo, tá? Mas ela mudou bem, tá? A essência dela continua a mesma, mas a personalidade dela deu uma mudada ali, tá? Então a Sanem passou a usar muito mais vestidos, roupas mais largas, tá? E no próximo vídeo a gente fala do Can Divit e o último vídeo dessa saga de Erkent Kush, tá bom? Até o próximo então, falando do nosso querido Can Divit, interpretado pelo Can Yaman. Beijo!